Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós terminamos a série de mensagens sobre um ato de amor, que é o tema desse ano. Foi uma bênção, não é? Desde o começo do ano nós vimos com essa série de mensagens. E hoje eu quero fazer uma ministração bem pontual, não é? Bem didática e de instrução para o povo de Deus, não é? É comum a gente ouvir as pessoas falando assim, isso é coisa de igreja, isso é coisa da igreja. É muito comum tanto lá fora quanto dentro da própria igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, não é? Capítulo 3, dos últimos dias. E o apóstolo Paulo fala que naqueles dias, não é? Os homens serão mais avarentos, mais amantes de si mesmos, amantes mais dos prazeres do que de Deus. Isso chama-se apostasia. E é interessante, amados, que a apostasia, ela não só começa do mundo para a igreja. A apostasia, ela também começa da igreja para a igreja. Quando a igreja começa a negociar princípios da palavra de Deus, a apostasia também começa de uma maneira interna na igreja. Na igreja, como eu digo, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Os exageros, não é? As crendices, não é? O misticismo que vai penetrando no corpo de Cristo, não é? Isso é apostasia. Então, não é que a apostasia, que é o esfriamento espiritual, ele vai acontecer do mundo para a igreja, mas ele vai acontecer dentro da própria igreja. Ou seja, não é? Nos últimos dias acontecerá isso. E quais são os últimos dias? Tem uma data específica, amados? Os últimos dias já começaram. Quando Jesus Cristo vem e morre, não é? E ressuscita, começam os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias, desde Cristo. O que ele aguarda para ele retornar é que todos ouçam sobre o seu nome. E muitas vezes nós ouvimos isso, isso é coisa de igreja, isso é coisa da igreja, né? Como se fosse um comentário pejorativo ou uma crítica às práticas que acontecem dentro da própria igreja. E eu quero, em nome de Jesus, não é, trazer base bíblica para algumas práticas dessas, definindo que algumas práticas dessas não são apenas coisas de igreja, são princípios bíblicos. É isso que eu quero trazer para o seu coração, não é? Tem uma série de palavras aí, não é uma série, eu não vou ministrar tudo isso aqui durante todo o domingo, mas de tempo em tempo eu vou trazer algumas dessas mensagens que tem queimado em nosso coração. Isso é coisa de igreja. Isso é coisa da igreja. O pastor que falou para fazer, a pastora que mandou fazer, meu líder que mandou fazer, isso é coisa da igreja. Eu quero, em nome de Jesus, trazer para vocês que algumas coisas que nós falamos assim, não são apenas coisas da igreja. São princípios da palavra de Deus. E uma dessas práticas que eu quero falar hoje é sobre a confissão. A confissão não é só uma coisa de igreja. É coisa da igreja. Pastor que acha que tem que fazer, pastor que acha que tem que fazer, então a gente vai fazer. Não, a confissão ela é um princípio bíblico. Ela é um princípio bíblico que traz vida aos nossos corações. Amém? Como nós cantamos, somente Ele pode devolver a vida aos corações. Como é que Jesus devolve vida aos corações, amado? Através da confissão, do arrependimento. Então, se tem algo importante no Evangelho de Cristo, é o arrependimento. É a confissão dos meus pecados. É assim que a vida volta. A vida volta à medida em que eu morro para mim mesmo. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, não é? Muitas pessoas falam assim, questionam, por que eu preciso abrir meu coração para outra pessoa? Como é que ela vai poder me ajudar? Amados, princípios bíblicos como honra, amor, cuidado, fé, nem sempre vão ser compreendidos por nós. Agora, a prática desses princípios é que nos traz compreensão. Então não é porque eu entendo que eu pratico e então eu entendo. Não é? Por exemplo, amar quem não me ama. Se eu ficar pensando nisso, eu não vou amar quem não me ama. Mas é isso que a Bíblia nos ensina.
não é? Cuidar de quem nem se importa com ela mesmo. Não é? Mas é isso que a Bíblia nos ensina quando ela fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Então quer dizer, muitas vezes você e eu vamos nos importar com alguém que nem ela se importa com ela mesma. Mas então eu pratico o princípio, você pratica o princípio, e esse princípio produz frutos, como foi falado aqui pelo Marcos na hora da oferta. Contribuir quando eu estou devendo não faz sentido, amado. Não faz sentido dar o dízimo, entregar o dízimo quando eu estou com a minha conta vermelha. Mas faça isso, e então você vai compreender o que acontece. Fazemos isso, falamos isso como quem já viveu isso. Como quem já viveu, não como, olha, uma boa sugestão para você. Mas chegamos na conta bancária lá, né, numa fase da nossa vida, vermelha, mas temos que levar o dízimo para a igreja. Desde que nós nos entendemos por marido e mulher, esse princípio nunca foi quebrado lá em casa. Por quê, amados? Independente das circunstâncias, porque é um princípio bíblico. E é a partir daí que vem a bênção de Deus. Então eu pratico e então eu passo a compreender. Eu não compreendo para poder praticar. Amém, amados? Assim não é, a confissão nas nossas vidas. Esse princípio da confissão se torna uma prática presente em minha vida quando eu compreendo que me faz bem. O maior beneficiado de levar uma vida de confissão sou eu mesmo. O maior beneficiado, não é, nessa história toda, sou eu. E nós vamos entender isso. Porque a palavra de Deus nos traz bons exemplos e nos traz maus exemplos com relação à vida de confissão. E eu quero ver hoje com você um mau exemplo. 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Segundo livro de Samuel, não é? Capítulo 12, do versículo 1 ao 10. O que acontece conosco quando nós decidimos não confessar os nossos pecados? Quando nós decidimos levar uma vida independente. Confissão não é coisa de igreja. Confissão é um princípio bíblico. E nele há bênção. Assim como o dízimos e as ofertas, assim como a honra, assim como a fé e o arrependimento. A confissão é um princípio bíblico. Diga comigo, confissão é um princípio bíblico. Amém, queridos? E a partir de hoje, se você falar, isso é coisa de igreja, em nome de Jesus, você vai falar, confissão é um princípio bíblico. Amém? Isso traz libertação da nossa mente. E você passa a viver de uma forma livre. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias,
o hitita para ser a sua mulher. Amados, o que acontece aqui, o contexto é o seguinte: a palavra de Deus fala que é tempo de guerra. Esse tempo vivido pelo rei Davi é um tempo de guerra, é primavera, passou-se a colheita. E os homens de Davi foram para a guerra, e ele não. Já começou o erro aí. Enquanto os homens dele lutavam, ele estava de boa no seu palácio. Quando nós baixamos a guarda, é quando o inimigo se levanta contra nós, não é? E uma tarde ele acorda, bem sossegado. Você imagina? Roupão de um rei. Imagina? Começa a visualizar aí. Vermelho felpudo, aquela, não é? Aquela toda pompa que um rei tem. E ele sai pelo seu palácio. Você imagina a varanda do palácio de um rei? Consegue imaginar? Não é do tamanho da minha varanda lá de casa, né? É de um rei, amados. É grande, é extensa, é de um palácio. E aí então ele começa a passear e ele vê uma mulher muito bonita, tomando banho. E aí então ele manda perguntar quem é aquela mulher. E então é interessante que ele manda perguntar para alguém. A Bíblia fala isso. Então Davi manda perguntar, alguém perguntar. Eu acho interessante que muitas vezes, quando nós temos o planejamento do mal na nossa cabeça, nós não vamos perguntar para o profeta. Por que Davi não chamou? Natan, vem cá. Quem que é aquela mulher que está tomando banho? Natan é profeta, ele saberia dizer sem olhar. Mas ele manda alguém perguntar. Quando nós temos planejado o mal na nossa cabeça, eu peço para alguém fazer alguma coisa por mim. Eu peço para alguém que nem tem nome. A Bíblia nem traz o nome de quem foi lá perguntar. Então, Davi fala isso, pede para perguntar. Eles trazem, não é? Batseba, que é essa mulher, para o palácio do rei. Eles têm uma intimidade, eles têm um relacionamento sexual. Ela volta para sua casa. Porém, essa mulher tinha um marido, que chamava-se Urias. Que estava onde, amado? Na guerra. Servindo ao rei. Então, Davi pede para que traga a mulher de Urias, tem relacionamento com ela, e ela volta para casa grávida. Amados, então Davi pede para que Urias volte da batalha. Para confessar o pecado? Não. Se fosse isso, a história teria sido diferente. Mas Davi manda que Urias volte para quê? Para que ele possa ir para a sua casa, ter relacionamento com a sua esposa e justificar a gravidez dela, que apareceria 9 meses depois, ou um tempo depois. Mas Urias é um homem leal ao seu rei. Eu acho muito interessante isso, que Urias é leal ao rei que não lhe foi leal. E Urias, não é, Davi fala, vem cá rapaz, toma um banho, se ajeita, se alimenta e vai ter um prazer com a sua esposa, vai para a sua casa. E Urias sabe que os homens, os seus companheiros estão em batalha. E Urias pega, sai da presença do rei e ele vai para a guarita onde estão outros guerreiros e dorme lá. Davi acorda e fala, o que foi? Eu não mandei esse homem para casa, isso sou eu falando, não é Bíblia, tá? Eu não mandei ele para casa? O que ele está fazendo aqui? Manda esse homem para casa, que ele precisa ir para a casa dele, ter um prazer com a sua esposa, relacionamento com a sua esposa. E ele não vai. E então Davi escreve para Joabe e fala assim, põe Urias na frente da linha de guerra. Põe Urias na frente de batalha, para que ele morra. Amados, quando nós decidimos não confessar os nossos pecados, eu preciso começar a arrumar cúmplice para a mentira. E então o rei Davi envolve Joabe na mentira dele, cara. Um homem de Deus, um homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem, o maior rei que Israel já teve. E então, né, na sua ansiedade, na sua ânsia de cobrir o seu pecado, ao invés de confessar, ele começa a trabalhar formas e a envolver pessoas inocentes no seu pecado. Olha como é que funciona. Por quê? Porque eu preciso de uma mentira para cobrir outra que não foi confessada. E abismo chama abismo. E assim as coisas vão acontecendo. Você está entendendo? Estamos juntos? Você está na mesma página que eu? Isso é impactante, amados. Por quê? Porque aquele referencial, Davi, o rei de Israel, da linhagem de Jesus Cristo, decide ocultar o seu pecado.
E como ele não consegue convencer Urias, ele passa a envolver Joabe e outros. E então, Urias volta para a batalha e ele é morto. E é tão interessante isso, amados, que eles fizeram uma estratégia de guerra não convencional. Eles se aproximaram demais da muralha do outro povo, do inimigo. Quer dizer, houve um erro na estratégia, um erro calculado, um erro planejado. Porque Joabe colocou Urias na linha de frente e se aproximou demais, de maneira que ele foi morto pela flecha do inimigo. E então Joabe escreve para o rei Davi e fala, Urias está morto. Não é? E o rei Davi escreve, isso é coisa de guerra, faz parte da guerra. Logo em seguida, após o luto, geralmente de 7 dias, Davi manda chamar Batseba, a viúva de Urias, para que se torne sua mulher no palácio. E então, é dado continuidade à sua gestação. Amados, quantas oportunidades o rei Davi teve de confessar o seu pecado? Quando ele chama Urias para conversar, quando Urias se nega a voltar para sua casa, não é? Antes de mandar Urias de volta à batalha, conforme o combinado com Joabe, e quando o profeta Natan chega. O profeta Natan conta uma história, e ainda assim, o rei Davi não confessa o seu pecado. E a palavra de Deus diz em 2 Samuel 11, 27b, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O nosso Deus é tão misericordioso, amado, que Ele nos dá várias chances de confessar o nosso pecado. Não é? Nós não devemos resistir na confissão. Nós devemos ter um coração pronto a confessar o nosso pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos nós aqui somos agora santos, que luta contra o pecado na força do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu já não sou mais um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo em Cristo Jesus que luta contra o pecado na força do Senhor. Como eu luto contra o pecado? Resistindo e confessando. E então chega Natan a Davi, mais uma oportunidade, né? E ainda assim o rei Davi se nega a confessar o seu pecado. E então vem a palavra do Senhor, 2 Samuel 12:10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tornou a mulher de Urias o Hitita, tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. O rei Davi não somente afetou a sua vida ao não confessar o pecado, como ele afetou a vida da sua descendência. 3 filhos do rei Davi morrem de forma violenta, não é? Amnon, Absalão e Adonias. Morrem pelo fio da espada. Amados, é muito sério isso. Uma vida de confissão não é uma coisa de igreja. Uma vida de confissão é um princípio bíblico, aonde eu sou liberto e aonde eu garanto a posteridade, eu garanto o sucesso da minha posteridade, a continuidade da minha posteridade. Você está entendendo? Não é? Viver uma vida de confissão nos aproxima de Deus, nos traz de volta para o caminho. Viver uma vida de confissão nos protege, nos preserva, nos livra do mal e as bênçãos alcançam a nossa herança. Os nossos descendentes serão abençoados porque decidimos pagar o preço de uma vida de confissão. Sabe o que acontece, amados? Eu tenho um pecado oculto na minha vida. E eu pego esse pecado aqui e eu decido, vou colocar aqui, ó, no meu bolso. Pronto. Você está vendo o meu pecado? Não. Sabe o que vai acontecer? A minha herança vai usar essa camisa. A minha herança vai usar essa camisa. Os meus filhos usarão essa camisa. Com o quê? Com o pecado no bolso. E a hora que eles colocarem, eles vão ver o pecado. Talvez não verão. Talvez vão ficar batendo, dando murro em ponta de faca, porque não entendem por que a vida deles não prospera, por que a vida deles é assim, porque o meu pai decidiu não confessar os seus pecados, porque a minha mãe decidiu não confessar os seus pecados. Quando eu confesso os meus pecados, amado, o pecado que eu guardaria no bolso da camisa que vai para o meu filho, já não vai mais, e a camisa que o meu filho vai usar está limpa. Amém?
Então é bênção e não maldição para aquela criança, para aquele adulto, né, para aquela minha herança. Mas pastor, como é que isso é possível? Então eu quero 2 pontos muito, muito objetivos, a partir do livro O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Primeiro, é possível ter uma vida de confissão a Deus. Como eu vivo uma vida livre do pecado? Tendo uma vida de confissão a Deus. Então, eu e você precisamos nos confessar ao Senhor diariamente. Diariamente. A confissão de hoje não vale para amanhã. Por quê? Porque amanhã eu vou pecar de novo. É simples assim. É simples, porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Porque eu tenho um coração que é terrivelmente corrupto. E muitas vezes eu não peco em ação, mas eu peco em pensamento. Então, por esse simples fato, nós precisamos ter uma vida de confissão a Deus. Olha o que 1 João 1,9 fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e... Então, amados, eu confesso a Deus os meus pecados e Ele me perdoa. Amém, queridos? Tem segredo. Eu confesso. Mas se Deus já sabe o que eu fiz, Ele não pode automaticamente confessar? Então, não seria uma relação de filho e pai. Seria uma relação de fornecedor e consumidor. Onde você deposita o dinheiro e Ele te manda o que você precisa. Amém, queridos? Uma relação de pai para filho tem conversa, tem diálogo, tem abertura, tem coração rasgado. Não é? Então, Ele já sabe o que fazemos ou pensamos. Por isso nós devemos confessar a Deus, não é, diariamente. Um dia desses na praia, eu explicava para a Ana, nossa filha menor, a onipresença de Jesus Cristo. E ela perguntava, não é? Mas como que Jesus está aqui na praia e como que Ele está lá do outro lado do mar? Difícil a pergunta, né? Então eu falei para ela, filha, Jesus está aqui porque você está aqui, no seu coração. E Jesus está lá porque alguém lá tem o coração cheio da presença dEle. Funciona assim. Aonde nós estamos, Jesus está. E aonde nós vamos estar, Jesus já foi. Então Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Isso nós chamamos de onisciência, onipresença e onipotência. Então aquele que afirma não ter pecado já pecou. Por quê, amados? Porque Ele sabe o que passa na nossa mente e no nosso coração. Então nós temos que ser como criança. Então a Ana entendeu o que é onipresença. Mas ela não fala onipresença, mas ela sabe que Jesus está em todo lugar. Nós precisamos confiar nisso. Não despreze a palavra do Senhor, como fez o rei Davi. O Senhor é conosco na varanda do palácio e no porão da prisão. O Senhor é conosco no trono do reino e no meio da multidão. Por isso nós precisamos confessar ao Senhor diariamente. Isso precisa ser um hábito na nossa vida. Eu falo para você que eu preciso confessar diariamente. E falo para você que você precisa confessar diariamente. É assim que funciona, não é? Mas pastor, como é que a gente confessa a Deus os nossos pecados? Mateus 6, 9 e 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, nós temos aqui na oração ensinada por Jesus Cristo, nós temos aqui, não é, 4 tipos de oração. Primeiro, versículo 9, nós temos a oração de adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sempre que nós formos orar, nós precisamos orar glorificando a Deus. Eu não começo a oração, Jesus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de cura. Eu começo a oração, porque oração é intimidade com Deus. Eu começo engrandecendo a quem Ele é. Eu começo reconhecendo quem Ele é. Senhor, o Senhor é grande, maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, a vida está nas suas mãos. Eu te louvo e te agradeço,
porque o Senhor conhece o meu fim antes do começo, porque o Senhor me formou desde o ventre da minha mãe, eu já sou conhecido por Ti. E eu Te louvo, porque o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Oração de adoração. Ali em segundo nós vimos oração de petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, continua suprindo a minha casa, continua suprindo a provisão, o trabalho, a empresa, as coisas que tem que acontecer, não é? O que eu tenho feito traz provisão. E Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter falado assim com a minha esposa, me perdoa por ter pensado isso, me perdoa, é simples. Na nossa oração, nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, amado. Sem mutilação, sem flagelação, sem culpa, eu confesso o meu pecado ao Senhor. Por quê, amados? Porque a nossa natureza é terrivelmente corrupta. Então nós confessamos os nossos pecados. Senhor, me perdoa pelo pensamento que eu tive, o ódio, me perdoa, não é? E eu vou confessando. E então, depois vem a oração de livramento. E não nos deixe cair em tentação. Não me deixa voltar para isso. Não me deixa continuar sendo assim. Não me deixa ser tão ruim do jeito que eu sou. Me muda, me transforma. Tira de mim esse coração egoísta. Tira de mim esse coração que só quer fazer o que eu acho que deve ser feito. Tira de mim esse coração que só quer se relacionar com quem eu acho que devo me relacionar. Tira de mim esse coração que só faz as coisas por interesse. Tira de mim esse coração, Senhor, me dá um novo coração. É assim que funciona, amados. É assim que nós confessamos os nossos pecados. E pedimos para que Ele nos livre disso. E nós precisamos dar o nome correto aos fatos e ações. O Senhor me perdoa por ser tão ruim. Amém, Ele já sabe disso. Agora, em que tanto eu sou ruim? Esse é o ponto. Seja claro, dá nome ao pecado. Me perdoa por ser avarento, Senhor. Eu não consigo ser generoso. Me perdoa por tanto ódio que eu tenho dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Me perdoa por desejar a morte, por desejar morrer, pelos pensamentos suicidas que passam na minha cabeça. Me perdoa por toda mentira, me perdoa pela preguiça, me perdoa pelo tráfico que eu faço, pela pedofilia, Senhor, pelo rancor, pelo roubo, a inveja, a cobiça, ciúmes, orgulho, soberba, crueldade, ódio, discórdia, embriaguez, vício. Me perdoa, Senhor. Dê nome aos fatos e às ações. Sabe por quê, amados? Quando você e eu fazemos isso, o Senhor nos ouve. E o reino das trevas também nos ouve. E ali eu estou dizendo assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. E é possível o Senhor restaurar qualquer uma dessas áreas aqui? Sim. É possível o Senhor restaurar qualquer uma dessas áreas. E é possível que eu esteja vivendo alguma dessas áreas? Sim. Pensa comigo, amados. Para Deus não há pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado que está relacionado ali. Porém, o pecado, ele tem diferentes níveis de consequência. Você entendeu isso? Para Deus não há pecadinho ou pecadão. Porém, as consequências são diferentes. Tem consequências que são destruidoras. Tem consequências que são duradouras. Tem consequências que são pontuais. O que muda no pecado não é a sua intensidade, o que muda no pecado é a sua consequência. Então tem pecado que, se eu cometo e decido cometer, se eu decido cometer o pecado, porque a palavra de Deus nos fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Se é obra, eu construo. Se é fruto, eu gero. Então, se eu construo aquele pecado na minha mente, no meu coração, isso vai ter consequência. E como é que vai ser para as outras pessoas? E como é que vai ser essa consequência? Então, eu e você precisamos dar nome aos fatos e ações. Isso dói? Sim ou não? Não? Sim. Isso é vergonhoso? Sim ou não? Isso é constrangedor? Sim. Isso num primeiro momento. Mas é exatamente a confissão que me faz sair desse lugar de acusação, de culpa, né? Deus opera o poder transformador quando reconhecemos as áreas em que precisamos de ajuda. Amém, queridos? Deus opera o milagre em nós quando nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda.
Um dependente químico jamais vai sair do seu vício se ele não reconhecer que ele precisa de ajuda. Ah, verdade, pastor, um mentiroso também. Um mentiroso jamais vai reconhecer que ele vai sair do seu pecado se ele não reconhecer que ele é mentiroso. Um orgulhoso, também, a mesma coisa. Um avarento, a mesma coisa. Não, eu não sou avarento não, eu só não gosto que mexa nas minhas coisas. Cada um com as suas dívidas, cada um com suas contas, cada um com seu dinheiro. Não me venha pedir contribuição. Não é? Por isso que dizem que não é, o primeiro órgão que se converte é o coração e o último é o bolso. O que acontece quando temos a coragem de chamar os nossos pecados pelo verdadeiro nome, amados? A minha consciência fica limpa, eu sentirei alívio quanto ao fardo do pecado e a minha comunicação com Deus é restabelecida. Amém, queridos? Olha só o poder que há na confissão. Sabe, amados, talvez muitos de nós não conseguimos louvar durante o louvor, porque nós estamos com pecados não confessados na nossa vida. Eu não me sinto digno. Eu sempre falo, eu não danço em outro lugar, eu danço na igreja. Você não vai me ver dançando em outro lugar. Aonde eu me satisfaço é na igreja. Eu não vou para o baile, forró, não vou. Aonde você vai me ver dançando é na igreja. Então, se você chegar e não me ver dançando, alguma coisa está errada. Ou eu estou fraco, fome, ou é pecado. Agora, onde eu danço, amados? É na igreja. Sabe por quê? Em nome de Jesus, querido, não sou melhor que ninguém nesse lugar. Mas um dia eu fui livre. Um dia eu cheguei num lugar onde eu tive os pecados perdoados. Onde eu encontrei Jesus Cristo. Onde eu fui transformado, queridos. Onde, não é, o meu caráter começou a ser trabalhado. E de um homem, de um jovem mentiroso, hoje eu sou um homem verdadeiro. Eu posso olhar para minha esposa e o que você quer saber da minha vida? E para você também, o que você quer saber da minha vida? Pode falar. Se convir falar, eu vou falar para você. Milagre de Deus. Milagre, porque eu sei quem eu era. Meus pais sabem quem eu era. Meus irmãos também sabem quem eu era. E hoje eles sabem quem eu sou. Hoje meus pais sabem quem eu sou. Queridos, é por isso que nós dançamos na presença do Rei. É por isso que nós celebramos. Por quê? Porque nós somos livres, não é? E segundo ponto, além de confessar os nossos pecados a Deus, ter uma vida de confissão uns aos outros. Aqui tem uma revelação da palavra para você. Então, se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Agora, sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus não é que eu seja perdoado uma vez e volte a pecar. O plano de Deus é que eu seja curado. E então, por isso que o apóstolo, por isso que nós vamos ler a carta de Tiago, diz assim, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros. Para o quê, amados? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu confesso o meu pecado a Deus para ser perdoado. Não é o pastor que me perdoa. Eu confesso a Deus e sou perdoado. Agora, para ser curado daquele pecado, eu preciso confessar o pecado uns aos outros. É por isso que nós trabalhamos em células, amado. Para que você e eu possamos nos chegar à nossa liderança e confessar os nossos pecados. Para que nós sejamos curados, amado. Curados. Sabe, queridos, cada dia mais o pecado está mais acessível. Cada dia mais o pecado está mais perto da nossa vida, não é? Então, nós precisamos ter uma vida de confissão diária diante de Deus. E nós precisamos levar uma vida de confissão dos pecados uns aos outros. Como é que é isso, pastor? É você abrir o seu coração para quem cobre a sua vida. É você abrir o seu coração. Se eu tenho um líder de célula, eu procuro ele e falo, escuta, eu já não chego dando relatório completo. Não é assim. Mas eu falo, ora comigo aí que eu tô tendo um sentimento muito ruim. Ora comigo aí que eu tô perdendo nessa área. É assim que funciona. Eu estou levando pancada nessa área. Eu tô perdendo para a imoralidade na minha vida. Eu estou perdendo para a avareza. Eu estou perdendo para o orgulho, para o ódio, para o rancor, não é? Eu estou perdendo para isso, para aquilo. E então ali nós somos o quê? Curados. Eu confesso a Deus para ser perdoado. E eu confesso uns aos outros.
aí o teu líder de célula, ele não vai usar isso contra você. Ele vai fazer o quê, amados? Ele vai o quê? Orar. Orar, porque ele é um justo. E a palavra de Deus fala que pode muito a oração de um justo pela sua eficácia. Você está entendendo? Então, para que nós sejamos perdoados, nós confessamos nosso pecado a Deus. E para que nós sejamos curados, para que o pecado não vire um ciclo na minha vida, um ciclo vicioso, não é? Eu passo a confessar uns aos outros. Mas, pastor, a minha vida, você não tem noção. De fato, o fato é que, para sermos curados, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é sair falando para todo mundo. Ah, Bruno, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu estou assim, estou assim, estou assim. Não, quem me cobre? Não é? Quem me cobre? Pastor Davi, pastora Mônica. Por isso, sexta-feira, a gente estava lá com eles. Reunião pelo Skype, abrindo nosso coração. Eu e a pastora Cláudia conversando, tal e tal e tal. E assim funciona. Então nós abrimos nosso coração a eles, tem essa preocupação, tem essa situação, a igreja está assim, nossa vida está assim, nossa casa está assim, e eles vão nos orientando, e juntos nós oramos. Por isso essa casa é uma igreja em célula. É por isso, amado, para que você seja bem pastoreado, para que você seja bem cuidado, bem alimentado. Por quê? Porque é isso que nós vamos apresentar diante de Deus, a sua vida, como pastores. Esse é o nosso dever como pastores. Ou seja, confissão não é apenas uma coisa de igreja. Confissão é um ato de libertação. Confissão é um ato, não é uma atitude onde você e eu somos livres de acusação. E quando isso começa a acontecer um por um, o que começa a acontecer, amados? Eu sou curado, você é curado, e nós passamos a fazer da confissão uma prática. Foi isso que aconteceu na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo está pregando em Éfeso, uma cidade extremamente envolvida com o ocultismo, com feitiçaria. E então, Éfeso, os moradores da cidade de Éfeso se arrependem. E o que nós lemos lá em Atos 19, 18, 20 é assim, ó. Diz o seguinte: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Olha aí. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Ou seja, os cidadãos de Éfeso, que eram envolvidos com o ocultismo, trouxeram todos os seus livros para queimar. 50 mil dracmas hoje, atualizando esse valor, daria em torno de 1.500.000 reais. Trouxeram ali e queimaram de livro. Por quê? Porque publicamente eles confessaram seus pecados. E ao longo da história, se você for estudar os avivamentos que aconteceram, lá na Rua Azusa, lá na Inglaterra através de John Stott, lá através de John Wesley, lá através de Charles Spurgeon, que não são simplesmente frases bonitas, porque hoje na internet rola as frases bonitas desses homens de Deus, avivalistas. Mas se você for estudar a vida desses homens de Deus, eles vão relatar. Um deles, por exemplo, fala de um avivamento na Inglaterra, onde ele fala assim: depois da mensagem de 3 horas, as pessoas começaram a chorar copiosamente. Não tinha ambiente para ministrar mais a palavra de Deus. E então nós mandamos as pessoas para suas casas, e durante vários minutos depois, nós ouvíamos os gemidos de dor por causa do arrependimento das pessoas. As pessoas foram para casa gemendo de arrependimento, amados. O que traz o avivamento não é cantar alto. O que traz o avivamento não é uma igreja bonita. O que traz avivamento é arrependimento. E quando eu e você decidimos confessar os nossos pecados, em primeiro lugar a Deus, e depois um ao outro que cobre a minha vida, então isso se torna uma prática, e isso transforma uma nação. Isso transforma uma igreja. Eu não sei você, mas eu vejo, principalmente nos dias de conferências, de carnaval, tal, muitas igrejas envolvidas, igrejas imensas, amados. A quantidade que nós temos de cristãos hoje na nossa nação era para esse país estar diferente. Era para a corrupção ser menor, era para a imoralidade ser menor.
Agora, qual que é o contexto? Muitas vezes eu me envolvo numa religiosidade e com a mesma intensidade que eu vou para a igreja, eu vou para o carnaval. Com a mesma intensidade que eu vou para a igreja, eu vou fazer a imoralidade. Não. O Senhor nos chama para causar um avivamento. E onde esse avivamento começa? Na nossa vida. Então, não é? Arrependimentos coletivos, avivamentos, não é? Que é esse período de transformação espiritual, são precedidos por arrependimentos coletivos. Arrependimentos coletivos é resultado da transformação de indivíduo. Você entende o impacto que há da minha e da sua vida quando a gente decide levar uma vida de confissão, amado? Chega de religiosidade. Chega de ser um no domingo e outro na segunda. Chega de bancar que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. E eu espero que você não seja, em nome de Jesus. Né? O que vale é eu confessar os meus pecados a Deus. Eu confessar os meus pecados a quem cobre a minha vida e ora por mim. E não vai usar. Por que não compartilhar com outra pessoa que não me cobre? Porque outra pessoa pode usar contra mim aquilo. Agora quem me cobre não vai fazer isso. E então começa um avivamento, amados. Arrependimento e confissão. Então, a confissão não é apenas uma coisa de igreja. A confissão, ela é um princípio bíblico, aonde nós somos livres a partir daquilo que confessamos e nos mantemos livres quando decidimos confessar uns aos outros. Queridos, essa é a palavra de Deus pura na sua vida. Decida nessa noite levar uma vida de confissão diante do Senhor. E decida nessa noite levar uma vida de confissão uns aos outros. Essa é uma casa, amados, que ela veio para te abençoar. Ela não veio para escrever. Então vamos aqui publicar os pecados do fulano. Vamos ver como está a vida do fulano. Não é para trazer um placar de quem peca e quem não peca. É para trazer vida aonde existia morte, querido. É para trazer vitória aonde existia derrota. É para trazer Jesus Cristo aonde tinha religião. Jesus não era evangélico, Jesus não era católico, Jesus não era nada. Jesus era o Cristo. E é isso que eu e você, como discípulos de Cristo, precisamos ser. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: ali vai um discípulo de Cristo. Não gosto muito dele, não acho tão bonito, seria diferente se eu fosse. Mas ali aquele cara segue a Cristo. Porque era assim que eles viam o apóstolo Paulo, era assim que viam o apóstolo Pedro, era assim que viam os demais apóstolos. Não eram homens perfeitos, não eram homens top, não eram homens, mas eram o quê? Cristãos, pequenos cristos. Daí vem essa palavra. Amados, para isso, o avivamento precisa começar em nós. Eu e você. Isso não é coisa de igreja. Essa é a verdade que eu quero deixar no seu coração. Sabe, isso é mentira do diabo. Não abre, porque ele vai usar contra você. Não abre, porque você vai perder tal coisa. Não abre, porque você tem... Sabe o que acontece, amados? O que acontece é o seguinte: quando nós decidimos não abrir, e nós pegamos o pecado, e nós escondemos no nosso bolso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a olhar para mim, e vão ver que eu falo bem, e vão ver que eu converso bem, que eu me relaciono bem. Então eu vou subir um nível na minha vida, na minha carreira, no meu ministério, e eu vou continuar subindo, e eu vou subindo com aquele pecado do meu coração, e eu vou subindo, e eu chego aqui para vocês, e sabe o que acontece, amado? Pecado não confessado, é uma promissória, é uma nota promissória, deixada na mão do diabo. Hora ou outra ele vem resgatar, e então aquele poderoso homem de Deus, aquela tremenda mulher de Deus, ela cai. Puxa vida, como era possível? Eu te digo, da mesma maneira como o Titanic afundou, não por buracos, mas por 6 fissuras no seu casco, é assim que rui a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não é por buracos, não é por cratera, é por fissuras no caráter. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso levar uma vida de confissão. Eu preciso confessar o meu coração ao meu pastor. Eu preciso, pastor, fala comigo, me ouve, tal, isso, aquilo. Por quê, amados? Porque o peso do pecado vem. E sabe o que o peso do pecado faz? Ele nos abate, ele nos desanima, ele nos esfria.
nós precisamos continuar perseverantes na palavra de Deus. Então diga comigo: ter uma vida de confissão a Deus e ter uma vida de confissão uns aos outros. Queridos, confessando a Deus, eu sou perdoado. Confessando uns aos outros, eu sou curado. E em nome de Jesus, amado, hoje nós caminhamos com pastores que eram presos no vício da imoralidade, da pornografia, da dependência química. Hoje nós caminhamos com homens e mulheres, não é? Que eram alcoólatras, que eram prostitutos, que eram pessoas que viviam uma vida promíscua. Mas que o ciclo foi quebrado a partir do momento em que essas pessoas decidiram confessar a Deus e ser pastoreado, e ser cuidado, e confessar uns aos outros. Você não é o único e nem vai ser o último. Agora, nós precisamos confessar os nossos pecados. E eu falo isso com a pastora Cláudia, cheio de temor no nosso coração. Como quem essa semana acompanhou um fato à distância, mas que o pecado originado, não confessado, trouxe suicídio. Entende como é que termina o pecado? O pecado originado, não é? E continuado, não confessado, trouxe suicídio. E uma família foi destruída. Valeu a pena? Não. O que Jesus tinha para essa vida? Vida em abundância. Mas tinha que pagar o preço da confissão. Pagar o preço da confissão. Amados, em nome de Jesus, eu quero encerrar com isso. Não ouça a voz do diabo, que fala para você não confessar. Não abre. Não confesse. Mantenha a imagem. Mantenha a postura. Mantenha o que as pessoas vão pensar de você. Sabe o que as pessoas vão pensar de você? Não sei, não importa. O que importa é o que Jesus Cristo pensa sobre a sua vida. Importa o sangue do Cordeiro que você participou hoje. Isso que importa sobre a sua vida. É aquele sangue precioso que foi derramado por mim e por você. É isso que importa. Aquele sangue não foi derramado para nós vivermos em pecado. Aquele sangue foi derramado para nós vivermos em vitória. Mas não se ganha jogo sozinho. A minha e a sua parte é entregar aquilo que é pecado. Confessando a Deus e confessando com quem cobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, é isso que eu quero orar nessa noite. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Por favor, fechar os seus olhos. A palavra de Deus nos fala que a igreja primitiva tinha tudo em comum. E eu fico pensando, muitas pessoas falam simplesmente dos bens. Eu fico pensando que eles tinham tudo em comum, inclusive aspectos práticos da palavra. Eles confessavam, eles se arrependiam. Então vinha o avivamento. Então vinha a presença e a manifestação de Deus. Queridos, é hora de parar de levar o fardo sozinho. O fardo pesado do pecado. É hora de parar de achar que não, eu vou vencer isso aí. É só uma questão de querer parar. E mês que vem volta. Sabe, amados, enquanto eu orava sobre essa palavra, estudava esse texto, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, não que Ele não tenha poder, é Ele quem perdoa, mas é como se eu só pagasse o limite do cartão de crédito. Agora, quando eu confesso a Deus e confesso a minha cobertura espiritual, a dívida é paga na sua totalidade. Não vai voltar mês que vem essa fatura. Não vai voltar, a não ser que eu faça novas compras, mas não vai voltar. Eu não vou pagar só o limite do cartão. Ele vai ser quitado. E nenhuma acusação mais vai vir sobre isso. Por quê? Porque um princípio bíblico nos garante cura quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Um princípio bíblico nos garante perdão quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração agora. Jesus, amolece esse coração, Senhor, para ter uma vida de confissão.
amolece os nossos corações. Que a nossa vida não seja uma vida de aparência, uma vida de imagem, mas que a nossa vida seja uma vida de conceito, aonde o que as pessoas veem é a verdade. É a verdade que as pessoas veem, não há negociação. Nos ajuda a começar esse processo de confissão, de arrependimento. Nos cura, nos transforma, nos capacita, Jesus. Espírito Santo, move agora sobre os corações da tua igreja. Move agora, Espírito Santo. Move agora